Segundo o budismo primordial, um dos sofrimentos inevitáveis da vida é a separação de pessoas que se amam. Por mais que o desencontro entre o mestre Barágue e Tio pudesse ter sido evitado, podemos deixar de acreditar que, se não fosse por essa infelicidade, talvez o mestre Barágue jamais teria encontrado as forças para levar a cabo a sua missão. No Brasil, Tio recebeu a carta do mestre Barágue e seguiu à risca o pedido do marido. Vendeu todos os bens conquistados, inclusive sua parte de terra na colônia de Uetsuka. O dinheiro levantado foi o bastante para comprar sua passagem para o Japão e ainda sobrou alguma quantia que ela imaginava usar no recomeço do casal no Japão. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o mestre Barágue já tinha enviado uma segunda carta para Tio, lhe dizendo que ele havia mudado de ideia e que ela não deveria viajar para o Japão. Imaginando que a segunda carta chegaria a tempo de impedir que Tio viajasse, ele comprou uma passagem para o Brasil. Talvez o que explica essa pressa do casal em se reencontrar é a saudade que sentiam um do outro. O mestre Barágue embarcou no final de outubro de 1927 para o Brasil. 2 meses mais tarde, em dezembro, Tio embarcou para o Japão. Houve um desencontro. O navio dela que ia ir para o Japão e o navio dele se encontraram em Cabo, que era parada lá, né? Sem se saber, ele voltou. Quando chegou aqui, ele soube que a mulher tinha ido embora com o recurso financeiro. O dinheiro que ele queria utilizar da venda dele para dar continuidade, quer dizer, foi para água abaixo. O ápice dessa história, eu viajei para a África do Sul, fui até a cidade do Cabo para poder imaginar esse momento. Não sai navio todo dia. E todos eles saíam e atracavam na cidade do Cabo ali. E eles faziam isso juntos, né? Então chegou no porto ali da cidade do Cabo, parou um navio de um lado e do outro lado parou o outro. Num estava o Ibaragi Nisui e no outro estava o Ibaragi Tio. Um não sabia da presença do outro no navio. E dali partiram para nunca mais se encontrar. 1 ano depois, a esposa dele faleceu. Não teve nem tempo dela se preparar para voltar ao Brasil. Ela já não tinha mais dinheiro, tinha vendido tudo para poder voltar para o Japão. Ele também já não tinha mais nada. Quer dizer, depois de tanto tempo, chegaram a 1908, depois 1929, 1930, eles continuavam na estaca zero, né? Menos zero, né? Porque perdeu tudo que tinha. E aí que começa a segunda etapa da vida dele. Eu fiquei imaginando esse cenário lá na cidade do Cabo, assim, puxa, como é que tá voltando, né, cheio de esperança, esperando encontrar a esposa, esperando encontrar o irmão, você chega sem mais ninguém. Fez sentido todo o sofrimento que ele passou, porque às vezes as pessoas se perguntam, né, por que eu tenho que sofrer tanto? Por que eu sofro tanto? Né? As pessoas esperam uma resposta que amenize o sofrimento ou traga algum conforto. Não a resposta que ele encontrou, né? Para poder sofrer mais ainda, né? Passar por um sofrimento como esse para poder resistir a um outro maior ainda. Então essas considerações, essas pontuais e épicas, né, da vida dele é bem marcante. Né? Na época de Kamakura, né? Então o que acontece? O mestre da igreja Nichiren avisou que o Japão ia sofrer uma alteração, uma invasão. Não acreditaram. Então esse mestre rezava pedindo proteção ao Japão. Até eu vi recentemente num documentário japonês, ele rezando lá na Myoho-renge-kyo. Ao chegar no Japão, Tio procurou pelo marido no Templo Seiyoji, em Tóquio, e recebeu a dura notícia diretamente de Nisatsu. Marido e mulher queriam tanto se encontrar que acabaram se separando de forma definitiva. O mestre Barágue chegou ao Brasil tarde demais. O seu erro de julgamento o havia custado a sua família. Mas ele só ficou sabendo isso no dia 2 de janeiro de 1929, quando ele chegou no Brasil. Quer dizer, a vida virou de ponta cabeça. Faz parte, no budismo aprendemos que existem 4 sofrimentos e nós, além de 4, mais 4 sofrimentos, que nós falamos tetra, octo sofrimentos. Sofrimentos básicos da vida, que é incluindo o nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte. Isso ninguém escapa. E fora isso, existem aqueles sofrimentos que a gente vive o dia a dia. Uma delas é você se separar de uma pessoa que você ama, através da morte, através da distância. Acho que dá para resumir a história da vida enquanto a esposa
se encontrava com ele e o irmão. Até os 44 anos de idade da vida dele, primeira fase da vida dele. Foram os dois maiores personagens. Thiaw ainda chegou a enviar para o mestre Barágue no Brasil o resto do dinheiro que tinha trazido. Não era muito, mas seria suficiente para comprar somente mais uma passagem para o Japão. Ela acabou retornando à sua cidade natal, Toyama, onde morava uma tia. Meses mais tarde, o mestre Barágue recebeu o dinheiro, mas simplesmente não podia voltar para o Japão. Não naquele momento. Ele tinha que continuar no Brasil, mesmo sem a família que o amparava. Como alento, tinha apenas as palavras de incentivo de Nisatsu e a certeza de que sua missão era primordial. Com certeza foi de determinação, da importância da missão dele. A história mostrou posteriormente, era uma missão muito nobre, valiosa, que é uma das grandes metas do budismo, né? Que era ir, no caso do Japão, ir além-mar, né? Ou seja, que o budismo primordial pudesse se espalhar pelo mundo. Era um passo muito grande e o papel do Barágue Nissui Shonin era fundamental. Momentos, né, de orações que você está fazendo, porque tem que fazer. Não é 100% todo dia que você está vibrando de fervorosidade. Mas nem por isso você deixa de fazer. Não está 100%, mas isso soma, né? Independente do momento, você tem que fazer. É a somatória desses momentos, seja momentos de orações apáticas e passivas, é na formação e continuação dessas que as fervorosas vão surgir. E na somatória disso tudo se transforma uma bênção. Não só verdadeiras as orações que você faz com muito fervor, como também, principalmente, aquelas que você faz quando não está muito afim. Porque a pessoa que reza quando não está muito afim é a pessoa que conseguiu se manter para poder chegar no momento da verdade, sabe? Se manteve estável em sua espiritualidade, independente do momento e da oração que ele realizava. A importância da fé e da religião está justamente nisso. Quanto menos você pensa, você ter uma saída. Existe uma saída. Só que é necessário essa virtude que é alcançada através da fé, né?